Você já ouviu falar do Vietnã como um destino turístico exótico, com suas paisagens deslumbrantes, praias paradisíacas e uma cultura fascinante, certo? Mas e se eu te disser que por trás dessa imagem quase poética, existe um lado que poucos se atrevem a explorar? Um lado que não aparece nos guias de viagem ou nos posts de Instagram. Hoje, no canal Moral da Mente, vamos mergulhar fundo em histórias que vão te fazer ver o Vietnã com outros olhos. E acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A jornada que vamos te mostrar hoje é pesada, mas necessária. Vamos lá? O Vietnã é um país marcado por uma história de resistência e superação. A Guerra do Vietnã, que durou quase 20 anos, deixou cicatrizes profundas não só na terra, mas também no povo. E, mesmo décadas depois, essas marcas ainda estão presentes. Imagine caminhar por um campo verdejante e, de repente, descobrir que ali ainda existem artefatos explosivos enterrados, prontos para causar danos. Isso não é ficção. É a realidade de muitas comunidades rurais no Vietnã. Mas não é só isso. Durante a guerra, uma das táticas mais controversas foi o uso de produtos químicos, como o famoso agente laranja. Esse desfolhante, usado para destruir florestas e plantações, continua a afetar gerações de vietnamitas. Crianças nascidas décadas depois ainda sofrem com problemas de saúde graves, e muitas famílias lutam diariamente por justiça e apoio. E enquanto o mundo olha para o Vietnã como um exemplo de crescimento econômico, poucos falam sobre o custo humano por trás desse desenvolvimento. O país é um dos maiores exportadores de produtos têxteis e eletrônicos, mas as condições de trabalho em muitas fábricas são alarmantes. Jornadas exaustivas, salários baixíssimos e ambientes insalubres são apenas alguns dos problemas enfrentados por milhares de trabalhadores. Mas o que mais choca é o silêncio em torno dessas questões. O governo vietnamita mantém um controle rígido sobre a mídia e a liberdade de expressão, o que torna difícil para os cidadãos denunciarem abusos ou lutarem por mudanças. Ativistas e jornalistas que tentam expor essas realidades muitas vezes enfrentam repressão, perseguição e até mesmo prisão. E aí vem a pergunta: como um país que passou por tanto consegue se reinventar e se tornar uma potência econômica? A resposta está na resiliência do povo vietnamita, mas também em escolhas que nem sempre são discutidas abertamente. O crescimento econômico acelerado trouxe progresso, mas também desigualdade. Enquanto cidades como Hanoi e Ho Chi Minh brilham com arranha-céus e tecnologia, muitas áreas rurais ainda vivem na pobreza, sem acesso a serviços básicos como saúde e educação. E isso nos leva a um dos temas mais delicados: a migração interna. Milhares de pessoas deixam suas aldeias em busca de oportunidades nas grandes cidades. Mas o que encontram muitas vezes são condições de vida precárias e exploração. Sem falar nos impactos ambientais causados pelo desenvolvimento desenfreado. A poluição do ar e da água já é uma realidade em muitas regiões, afetando a saúde da população e o meio ambiente. Mas calma, porque essa é só a ponta do iceberg. Na parte 2, vamos explorar histórias ainda mais impactantes, incluindo questões que envolvem direitos humanos, discriminação e até mesmo o tráfico de pessoas. Você vai descobrir como o Vietnã, apesar de sua beleza e cultura fascinante, enfrenta desafios que muitos preferem ignorar. Então, não vá embora. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de conhecer histórias que vão além do superficial. No Moral da Mente, acreditamos que a verdade, por mais difícil que seja,
precisa ser contada. E você? Está preparado para continuar essa jornada? Se você achou que a parte um foi impactante, prepare-se, porque o que vem agora vai te fazer refletir ainda mais. No canal Moral da Mente, nós não temos medo de explorar os temas que muitos ignoram. E hoje estamos desvendando o lado sombrio do Vietnã. E acredite, essa história está longe de terminar. Na primeira parte, falamos sobre os resquícios da guerra, as condições de trabalho precárias e a desigualdade social. Agora vamos mergulhar em questões que envolvem direitos humanos, discriminação e até mesmo o tráfico de pessoas. São temas pesados, mas essenciais para entendermos a complexidade desse país. Vamos começar falando sobre um problema que atinge não só o Vietnã, mas todo o Sudeste Asiático, o tráfico humano. O país é um dos principais pontos de origem de vítimas desse crime, especialmente mulheres e crianças. Muitas são enganadas com promessas de empregos bem remunerados no exterior, mas acabam sendo exploradas sexualmente ou submetidas a trabalhos forçados. E o pior, muitas vezes as autoridades fecham os olhos para essa realidade. Mas o tráfico não é o único problema. O turismo sexual também é uma questão grave em algumas regiões do Vietnã. Com o aumento do fluxo de turistas estrangeiros, cresceu também a demanda por esse tipo de serviço. E, infelizmente, muitas vezes, são menores de idade as vítimas dessa exploração. É um ciclo perverso que destrói vidas e alimenta uma indústria sombria. E enquanto isso acontece, o governo vietnamita enfrenta críticas constantes por sua postura em relação aos direitos humanos. O país é um estado unipartidário, o que significa que qualquer forma de oposição política é severamente reprimida. Ativistas, blogueiros e jornalistas que tentam denunciar abusos ou corrupção frequentemente são presos, intimidados ou silenciados. E o pior, muitos desses casos nunca chegam ao conhecimento do público, graças ao controle rígido que o governo exerce sobre a mídia. Mas não são apenas os ativistas que sofrem. Minorias étnicas, como os Arramon e os Montagnard, enfrentam discriminação e marginalização diariamente. Esses grupos, que vivem principalmente em áreas rurais e montanhosas, muitas vezes são excluídos dos benefícios do crescimento econômico do país. Eles têm acesso limitado à educação, saúde e oportunidades de emprego, e suas terras frequentemente são confiscadas para projetos de desenvolvimento sem compensação justa. E falando em desenvolvimento, você sabia que o Vietnã é um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas? O aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos já estão causando estragos em regiões costeiras, onde muitas comunidades dependem da pesca e da agricultura para sobreviver. E, enquanto isso, o governo prioriza projetos de infraestrutura que, embora tragam progresso, muitas vezes ignoram os impactos ambientais e sociais. Um exemplo disso é a mineração de bauxita nas terras altas centrais. A extração desse minério, usado na produção de alumínio, tem causado desmatamento, poluição da água e deslocamento de comunidades locais. E, apesar dos protestos e denúncias, o governo continua a promover esses projetos, muitas vezes em parceria com empresas estrangeiras. Mas o que mais choca é o silêncio em torno dessas questões. A falta de transparência e a repressão à liberdade de expressão fazem com que muitos desses problemas permaneçam ocultos. E enquanto isso, o Vietnã continua a ser retratado como um exemplo de sucesso econômico, um país que superou os traumas da guerra e está trilhando um caminho de prosperidade. Mas a pergunta que fica é: prosperidade para quem? Porque enquanto as cidades brilham com arranha-céus e tecnologia, muitas comunidades rurais continuam lutando para sobreviver. E, enquanto o governo celebra o crescimento do PIB, milhares de pessoas ainda enfrentam pobreza, discriminação e exploração. E isso nos leva à parte 3, onde vamos explorar o que está sendo feito, ou não, para mudar essa realidade. Você vai descobrir histórias de resistência, de pessoas que estão lutando por justiça e mudança, mesmo diante de tantos obstáculos. E no final vamos refletir sobre o que podemos aprender com tudo isso. Então não vá embora. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de conhecer histórias que vão além do superficial.
No Moral da Mente, acreditamos que a verdade, por mais difícil que seja, precisa ser contada. E você, está preparado para continuar essa jornada? Chegamos à parte final da nossa jornada pelo lado sombrio do Vietnã. Se você acompanhou as duas primeiras partes, já sabe que esse é um país de contrastes profundos. De um lado, uma história de resistência e superação. Do outro, desafios sociais, políticos e ambientais que muitas vezes são ignorados. Mas hoje, no canal Moral da Mente, vamos falar sobre algo que não pode ser esquecido: a esperança. Sim, mesmo diante de tantas dificuldades, há pessoas no Vietnã que estão lutando por mudanças. São ativistas, organizações não governamentais e cidadãos comuns que, apesar dos riscos, não se calam. E é sobre essas histórias de resistência que vamos falar agora. Vamos começar com um exemplo inspirador: o trabalho de organizações locais que ajudam vítimas do tráfico humano. Essas ONGs oferecem abrigo, apoio psicológico e capacitação profissional para que essas pessoas possam reconstruir suas vidas. E, embora enfrentem inúmeros desafios, como a falta de recursos e a pressão das autoridades, elas continuam firmes na missão de combater esse crime. Outro exemplo é o movimento ambientalista no Vietnã. Com o aumento da poluição e dos impactos das mudanças climáticas, muitos jovens estão se mobilizando para proteger o meio ambiente. Eles organizam campanhas de conscientização, promovem o uso de energias renováveis e pressionam o governo a adotar políticas mais sustentáveis. E, embora o caminho seja difícil, essas iniciativas mostram que há uma nova geração disposta a lutar por um futuro melhor. Mas não são apenas os jovens que estão fazendo a diferença. Em áreas rurais, comunidades inteiras estão se unindo para resistir aos grandes projetos de desenvolvimento que ameaçam suas terras e seu modo de vida. Eles usam redes sociais e outras plataformas para denunciar abusos e buscar apoio internacional. E, em alguns casos, conseguem vitórias significativas, como a suspensão de projetos de mineração ou a garantia de compensações justas. E o que dizer dos jornalistas e ativistas que, mesmo sob risco de perseguição, continuam a denunciar corrupção e abusos de poder? Essas pessoas são verdadeiros heróis, pois enfrentam um sistema que não perdoa quem ousa questioná-lo. E embora muitos sejam presos ou forçados a deixar o país, suas vozes ecoam e inspiram outros a continuar a luta. Mas, é claro, não podemos ignorar o papel da comunidade internacional. Organizações globais de direitos humanos e meio ambiente têm pressionado o governo vietnamita a adotar medidas mais justas e transparentes. E embora o progresso seja lento, essas pressões já resultaram em algumas mudanças positivas, como a ratificação de tratados internacionais e a implementação de políticas de proteção ambiental. E então, o que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que o Vietnã, como qualquer país, é complexo e cheio de nuances. Não podemos reduzi-lo a uma única narrativa, seja ela positiva ou negativa. Segundo, que a luta por justiça e mudança é possível, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. E por fim, que cada um de nós pode fazer a diferença, seja apoiando organizações que atuam no país, divulgando essas histórias ou simplesmente refletindo sobre o nosso papel no mundo. E é por isso que o canal Moral da Mente existe, para trazer à tona temas que muitos preferem ignorar, mas que são essenciais para entendermos o mundo em que vivemos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que também gosta de conhecer histórias que vão além do superficial. E, se você chegou até aqui, quero te fazer um convite. Reflita sobre o que você pode fazer para contribuir com um mundo mais justo e sustentável. Porque no final das contas, a mudança começa com cada um de nós. Obrigado por acompanhar essa jornada pelo lado sombrio do Vietnã. E lembre-se, no Moral da Mente, a verdade sempre vem à tona. Até o próximo vídeo.